E aí, pessoas que acompanham Sem Palavras Podcast, firmeza total? Episódio novo começando, sejam todos muito bem-vindos e cola com a gente. Quem vos fala é Nicão e já começo mandando aquele salve a todos que estão escutando. Tamo junto, não deixa de compartilhar com a sua galera, dá aquela moral pra gente. Entra no @Insta Sem Palavras pra deixar aquele comentário, seguir o podcast, ficar ligado sempre. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente vai estar soltando aí conteúdo diferenciado exclusivo pra lá e também seguir a gente no Spotify, demorou? E comigo vem ele, o mecânico de Autorama Gávila. E aí, Nicão, tudo bem, mano? Tudo tranquilo e você, meu querido? Tô ótimo, tô ótimo. Cara, e hoje a gente vem com mais um convidado aí da época da faculdade, das nossas amizades que a gente fez lá na saudosa Limeirinha. Saudades. E, mano, hoje é o Matheus Henrique, famoso macarrão. E aí, como que você tá, mano? Tudo bem? Salve, tudo certo, e vocês? Tudo ótimo, cara. Tranquilidade. Show. Queria primeiro te agradecer pelo convite, mano, e pedir pra você falar um pouquinho aí pra galera que não te conhece, dar uma introduçãozinha de você e a gente puxa o papo daí, demorou? Demorou. Eu que agradeço o convite, a lembrança aí. É sempre bom Ah, trocar imagina. ideia com quem é lá de Limeirinha, que viveu altas aventuras pela Terra da Laranja. Com certeza. Exato. Bom, vamos lá então. Eu sou o Macarrão, também conhecido como Matheus Henrique. Esse apelido Macarrão, ele surgiu na faculdade também, depois eu comento um pouco mais sobre. Mas, bom, eu sou de Guarulhos, da terra do aeroporto. Tô chegando nos 30 agora, lá pro final do ano, então tá batendo a crise de identidade. Tá quase, hein? Tá quase, tá quase. Bom, eu acho que eu sou ex-atleta de alguns esportes aí, já pratiquei ginástica artística, karatê, atletismo, voleibol, peteca. Pô, cara completo aí nos esportes, hein? Era, né? Agora tô velho, tô cansado, mas num passado aí já rolou. Sensacional. Comecei a fazer uma graduação na Faculdade de Tecnologia, num curso de exatas nada a ver assim com a minha vivência esportiva. Fui inventar de fazer um dos cursos mais difíceis que a Unicamp tem. Vai falar que E era Telecom. era Telecom, cara. Meu Deus do céu. Era esse mesmo. Esse é o maior erro do vestibulando aí. Exatamente. Fui na inocência e me lasquei. Mas depois de um tempo, a paixão pelo esporte bateu mais forte, assim, no coração. Acabei mudando para o curso das Ciências do Esporte, também lá em Limeira, né, na FCA. Me formei lá em 2019 e em 2020 entrei para o mestrado. Então agora estou na pós-graduação na Faculdade de Educação Física, lá em Campinas. Cara, que maneiro. EAD, claro, né, porque essa pandemia não É, acaba nunca. isso aí pra sua área é, de certa forma, mais complicada, não? Na verdade, mais ou menos, porque assim, no meu caso, eu estou fazendo um estudo que ele é meio para sociologia, para a área da educação. Tá, Então ele não tem nada muito aplicado do tipo, tenho que ir numa quadra avaliar treino de pessoas, entendi. sabe? Eu ia usar a entrevista com um determinado grupo lá de pessoas também, e aí dá para fazer pela internet. Tipo, eu, no caso, não sofri tanto. Mas a galera que tá na graduação ou que tá na pós, que é mais aplicada assim, eles estão passando uns perrengues mais pesados. Nossa, imagino, velho. Tá mais complicado. Mas acho que era isso. Na minha vida não tem muito interesse. Nada de muito. Ô, Tem, louco, que isso. isso. Mano, eu queria puxar desse lado aí que você falou, que chegou um momento aí na sua graduação que uma hora o esporte falou mais alto. Como que foi essa tomada de decisão aí, mano? Porque eu sei que assim, a gente que te conhece um pouquinho mais sabe que você realmente se dedicou, né? Foi mexer com Olimpíada, tipo, foi mais a fundo, né, nisso, não foi bem básico. Eu queria saber como que foi essa tomada de decisão aí pra você. Boa. Tipo assim, eu pratiquei esporte a minha vida inteira, né? Desde pequeno, desde da primeira idade escolar, assim, que eu pratiquei. Aham. Comecei a fazer karatê, depois fui pra ginástica e fui pro atletismo. E depois fui parar no voleibol, depois de uma lesão na ginástica, que todo mundo acha que quem faz ginástica vai morrer porque vai quebrar o pescoço, né? Na época eu era bem pequeno, era o filho mais novo, e aí eu acabei sofrendo uma lesão no tornozelo, e Aham. nem era nada muito grave, assim, era um entorse, ia ter que ficar parado um tempo,
E a minha mãe, nessa convenção social, já foi voando em cima dos treinadores na época, do tipo, não botei filho no mundo pra ficar correndo pro hospital. Um dia foi o tornozelo, no outro dia o pescoço, vai morrer o menino. E aí É uma acabou, só, né? essas coisas ficar fazendo esses negócios aí. E detalhe que eu entrei pra ginástica, na verdade, porque eu sempre fui uma criança muito peste, assim, né? Eu não parava quieto Não em dava casa. sossego. Eu relaciono contigo nessa aí, viu? É mesmo? É. Então, aí na época os meus pais falaram, não, mas esse menino tem muita energia, né? Vamos colocá-lo pra gastar energia com alguma coisa que preste, né? Então vamos pôr no esporte. E aí eu fui gastando energia, fui gostando, até que o momento eu acabei me lesionando e acabou que esse negócio de energia se desmistificou, assim, de um jeito muito doido. E Mas foi uma aí, decisão muito acertada da parte deles aí, de colocar você pra gastar energia no esporte, que, olha aí, virou sua profissão, sua paixão. rapaz, virou uma paixão, é verdade. Olhando por esse lado, foi. E depois que eu parei com a ginástica e com o karatê, eu fiquei um tempo parado, né? Tipo, distante de atividade física. Fiquei um tempo, né, com gesso no pé e tal. Tive que fazer físio. E 2 anos depois só que eu fui voltar a praticar uma modalidade, foi voleibol, na escola. E depois acabei fazendo um teste em um dos clubes lá em Guarulhos. Acabei passando e fiquei no voleibol até os 18 anos. Só que na minha cabeça, o que aconteceu? Eu tinha um exemplo muito ruim de ter os meus últimos treinadores no voleibol serem pessoas assim, já muito cansadas, sabe? O cara sem voz, estava todo trabalhando todo final de semana, gritava muito com a Tá. galerinha, então eu não tinha um exemplo muito bom. Não tava Daí, com muita boa vontade ali, tipo, o cara não tava muito tipo, sabe feliz, quando né? a pessoa cansa do que ela faz? Sim, Tipo, já tá sim. fazendo há tanto tempo e tá estressada com aquilo? Então Aham. a minha primeira reação foi, nossa, não quero continuar nisso, né? Não quero continuar no esporte, vou tentar alguma coisa diferente. E aí, perto ali dos meus 18 anos, eu tinha terminado de fazer um curso de informática, de web design e tal, e aí minha mãe ficou, né, pesando, não, porque esporte não dá dinheiro, e você fez o curso, então beleza, vou prestar para alguma coisa mais técnica, né, mais voltada para a área. E aí, na época do vestibular, eu tava meio em dúvida, né, da primeira vez, não sabia muito bem o que eu queria, e acabei prestando, sei lá, TI em uma faculdade, rádio e TV na outra, psicologia na outra e tal. Só E uma mistura de coisa. Dando não, aquela variada. uma zona, né? O jovem no Brasil nunca é levado a sério por causa dessas coisas. Exato. Pode Aí, crer. daí, acabei passando em Telecom aqui, foi uma das primeiras faculdades, né, que eu passei, vim pra cá, pra Limeira, e comecei a conhecer a galera, tal, nem tinha muita ideia do que era o curso, né? E fui conhecendo, tal, fui vendo que o curso tinha muito cálculo, muita física, que não era uma coisa muito que assim que eu, né, gostava, mas já vamos lá, né, tal. Já que tá aí, né? Já que tá aí, vambora. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 4 anos em Telecom, só levando bomba, porque não era alguma coisa que eu gostava de fazer, era um conteúdo que eu não dominava muitas vezes nas disciplinas. É um curso difícil, né, que tem uma carga horária pesada, uma Nossa, pra grade caralho, mano. bem intensa, você sabe, né? Nossa, E a, demais. Aí eu tinha prestado ambiental e de segunda opção era telecom. uhum, Só que eu não sabia que era telecom. Aí no semestre, no último semestre da minha escola do ensino médio, eu tive uma coisinha de telecom e eu falei, puta que eu pariu, eu não vou fazer isso nem fudendo, cara. E aí eu até tirei, inclusive, a segunda opção lá, eu deixei só a primeira e já era. pode crer. E aí Eu só se confirmou depois lá pela galera da facu, né? não é? Bom, daí eu fiquei um tempo lá no curso, ainda fiquei 4 anos tendo noção né, de que era uma coisa que eu não gostava, um conteúdo que eu não dominava, eram matérias que eram difíceis e tal. E durante essa estadia lá na FT, eu conheci o pessoal da Atlética, que me convidaram, né, para dar treino. E lá que eu comecei a ter esse contato com o voleibol, assim, de um outro olhar, né? Sem ser como atleta, mas como treinador. Então eu fui me desenvolvendo, era um treinador bem inexperiente, assim, fui conhecendo o pessoal e tal. E aí que eu comecei a tomar gosto por uma outra área, um outro olhar, né? E aí, em 2014, me deu a louca de querer prestar o curso de esporte, porque eu percebi que era uma coisa que eu gostava mesmo. Já tava ali E pertinho também, que né? já estava ali pertinho, conhecia um pessoal do curso de esporte também. E aí cheguei em casa, né? Conversei, tive toda aquela didática para explicar o que estava rolando e tal.
A princípio não, né, não agradou a todo mundo, porque a mãe ficou Normal, né? normal. Falei, calma assim, você ficou tanto tempo no outro curso e não sei o quê. Vai largar uma Mas, engenharia pra dar aula de educação física? exatamente. Nossa, eu ouço isso até hoje, inclusive. Nossa, mano. Mas, a princípio a galera torceu meio o nariz assim, mas depois, conforme eu fui desenvolvendo melhor no curso e trabalhando um pouquinho na área, acho que deu um pouquinho pra aceitar. É E verdade. aí Todo prestei mundo o aceita vestibular de melhor. novo. Não, depois que vem que funciona, acho que o negócio roda. Daí prestei o vestibular de novo e fui parar no curso de esporte em 2015. E desde então eu venho atuando tanto com voleibol quanto com a ginástica, né? Que são das paixões muito antigas. Que massa, velho. E como que foi, tipo, logo de cara você, eu não lembro se você falou disso já, mas tipo, logo de cara você foi direto pra ginástica? Daquela época que você era atormentado lá, é tudo hiperativo ou não? Não, na verdade eu comecei no karatê, porque tinha lá na No escola karatê. Isso, comecei no karatê e num belo final de semana assim que eu ia passar o final de semana na casa de uns primos meus, com uma tia e um tio, a minha tia passou para me buscar e foi buscar uma prima minha que fazia balé no mesmo lugar onde tinham aulas de ginástica lá em Guarulhos, no mesmo ginásio. E Ah, entendi. aí, quando eu olhei aquela galera virando pirueta imortal e corre pra lá e faz um monte de coisa, parecia um playground, assim, o ginásio, né? Falei, nossa, Nossa, que maneiro, né? quero brincar nisso aí também. Daí, passei o final de semana naquele Mano, dia. É, Não, é é muito muito legal. louco, nossa, mano. da hora, tipo, e é da hora porque é um negócio muito diferente, mano, de esporte, assim, a gente tem aqui no Brasil tem ginastas excelentes, assim, Aham. tipo, tanto em Olimpíadas, medalhistas e tal, só que, assim, ainda não é um esporte que a galera vê muito, assim, né, Normalmente vê, tipo, a galera tá acostumada com futebol é, e tal, um vôlei, normalmente vê quando tem nos Jogos Olímpicos lá, que algum brasileiro pega a final e aí transmite, tipo, pra todo mundo ver, sabe? Mas isso, é pode uma crer, mídia. Ou, por Exatamente. exemplo, quando tem alguma coisa muito ruim acontecendo no esporte, que também a mídia come solta, né? aí O cai em que cima não é também. legal porque se afasta as pessoas, né? Mas enfim, quando eu comecei. É Pode falar. foda porque, tipo, é um esporte muito louco, né? É um esporte muito louco, eu acho que, tipo assim, é muito Uhum. plástico, né? Os movimentos, você vê, tipo, até pra você, eu imagino, como criança ali, olhando tudo aquilo acontecendo na sua frente, fica, meu Deus, olha que bagulho da hora. Lógico que todo mundo vai querer fazer isso, né? Foi Coisa um que você nem é surto real, capaz, assim. assim. É muito Exato. Muito louco, louco. mano, e é um esporte que É, exige na, muita força também, né, cara? sim, as sessões de treinamento elas costumam ser bem intensas. E aí, quando eu comecei, na verdade, eu comecei em 90 e 97, eu acho. Faz tempo E já. entregou a idade, hein? Foi mal, não teve como. E, na verdade, eu comecei essa prática antes de vir, por exemplo, a Daiane dos Santos ter aquele boom, né, de ser campeã mundial, a Daniela Hipólito Pode também crer. conseguiu medalha no mundial. E o esporte como um todo começou a aparecer mais na mídia depois disso, né? Mas na época era uma prática bem desconhecida, assim, todo mundo tinha um entendimento de que era fazer mortal e pirueta e que lesionava e quebrava todo mundo. Não que isso tenha mudado hoje em dia, mas assim, na época era um pouquinho diferente. Um Então, pouquinho mais. um pouquinho, só um pouquinho a coisa. Mas é uma prática que ela é bem. Hoje em dia é um pouquinho mais, mas ela é bem mal difundida no país, assim. Se a gente olha para países do leste europeu, ou da própria Europa como um todo, ou nos Estados Unidos, por exemplo, a ginástica ela é currículo base para todas as outras práticas É, esportivas, pode né? crer, eu noto Então, muito isso também, mano. não, o sistema esportivo deles, eles têm ginástica, tipo, na escola, né, de base, né, no ensino fundamental, e a partir das coisas que eles aprendem na ginástica que eles vão sair para outras modalidades, tipo pro atletismo, pra natação, pras Pode crer, faz lutas e tal. sentido, mano. Dá uma base boa Então, também pra galera. exatamente, Questão de como você corpo, de comentou, físico, cara. exato. É um sistema de treinamento que é muito bem organizado, né, lá pelos europeus, em mil sei lá quando, e que serve não só como uma prática esportiva, mas para desenvolver coordenação motora, desenvolver condicionamento físico, respeito, disciplina e todas as outras coisas que o esporte tem, assim. Sensacional. Muito louco, mano. E aí, depois disso,
lá de 99, quando eu comecei a praticar, foi mais ou menos por aí. Eu vi a minha prima fazendo, cheguei em casa, comentei com meus pais, né, que tinha lá e tal. E aí o meu pai, na época, ele fez um comentário bem interessante, que foi tipo, tudo bem, você pode até ir lá fazer, mas tem que fazer alguma coisa de menino também, então você vai continuar no karatê. Então eu fiquei tipo, então tá bom. Beleza. Então, beleza. Valeu. E aí acabei fazendo. Fazer o quê, né? E aí acabei fazendo as duas práticas juntos por um tempo. Depois de um tempo parei com o karatê e fiquei na ginástica e no atletismo. E depois parei com tudo e fui pro Caraca. voleibol. E hoje Muito a bom. sua pesquisa aí na pós tem a ver com alguma dessas modalidades? Tem. Eu faço uma pesquisa para analisar o processo de formação dos árbitros de ginástica do Brasil. Eu me tornei árbitro de ginástica em 2013, justamente por entender que eu ainda gostava muito, né, de ginástica e tal, que ainda era uma paixão muito antiga e que eu tinha que manter alguma relação com a prática. Aham. Como eu já estava há muito tempo sem treinar, sem estar ali tipo, no ginásio mesmo, eu optei pelo caminho da arbitragem. Então, prestei o primeiro curso de arbitragem em 2013, passei, me Caralho, que tornei da árbitro hora. primeiro estadual, depois árbitro nacional no mesmo ano, e desde então estamos aí arbitrando, né? Que foda, mano. Que da hora mesmo. Tamo aí, tamo aí. E conta mais E um aí, pouco depois, que eu tô curioso. boa. Não, e aí, o projeto de pesquisa, no caso, ele partiu de uma inquietação muito própria, assim, tipo, muito de eu perceber que, não só para mim, mas a nível nacional, essa formação do árbitro, ela é meio deficiente em alguns pontos. Aham. Então, por exemplo, é uma coisa que, esse curso de arbitragem que a gente faz, ele tem que ser renovado a cada 4 anos, porque a modalidade se renova a cada 4 anos. Então, a Federação Internacional ela faz ali um documento base da ginástica, de todas as ginásticas competitivas. A cada 4 anos ela renova, tipo, para melhorar questões de segurança do Sim, sim. atleta, as tendências de treinamento e tal. Então, a cada 4 anos, todos os árbitros têm que estar fazendo essa tranqueira desse curso de novo, do zero. Aham. Então tem o curso, tem as provas lá, teóricas e práticas. Então é um processo que ele é muito fracionado. A cada 4 anos é um processo diferente, sabe? E aí a intenção é Sei. É tentar como se estivesse entender. tirando de novo, assim. Isso, é como se estivesse tirando de novo. Exatamente. Então eu quero entender o que. É uma reciclagem, mais ou menos assim. Então, a gente não chama de reciclagem porque ele não é um processo que valoriza o que você já tem. Entendeu? Ele é um processo novo. Então, Ah, entendi. É como se fosse aprender do zero mesmo. é como se fosse aprender do zero. Talvez, essa é uma das críticas do meu trabalho, inclusive, né? Talvez se tivesse algum processo para reavaliação da condição daquele árbitro, fosse muito mais legal do que uma avaliação nova, totalmente do zero, né? Ah, eu também acho, cara, porque a bagagem você não tem como jogar fora, né, velho? O que você já aprendeu ali. Exatamente. Você desvaloriza todo o processo, toda a experiência que o cara tem, né? Sim, faz E, sentido demais isso. e aí a intenção é justamente essa, identificar o que eles, os árbitros, né, dar voz para as pessoas que fazem esse curso, participam desse processo, entendendo, tipo, o que eles acham que tá bom, o que eles acham que tá ruim, o que dá para melhorar, o que eles acham que tá maneiro, e aí propor umas sugestões de mudança para quem gerencia, para quem organiza o esporte, né, para as confederações e federações, tentar trabalhar junto a ciência e a prática aí. Caraca, mano, muito, muito louco. É realmente um mundo, assim, totalmente diferente, né? Pelo menos pra mim é uma parada muito, muito abstrata e tal. Mas eu acho muito foda, tipo assim, você ter toda essa noção e conseguir. Ia ser muito louco se você conseguisse realmente mudar, né? Tipo, dar mais voz, voltar um olhar, jogar uma luz no problema aí que você tá abordando. Muito louco, mano. E eu fiquei curioso, assim, pra saber, tipo, meu, como deve ser, sei lá, arbitrar um campeonato grande, assim, como que você deve se sentir, tipo, as histórias. Como que é isso, mano? É uma coisa muito doida mesmo, porque. Não, Imaginei. é que eu tô lembrando daqui das primeiras vezes que eu arbitrei, e é só lembrança maluca, né? Porque a princípio a gente tem uma. A gente assiste na TV, por exemplo, e vê lá a galera fazendo as piruetas e tal, e vê uma notinha, um valor X lá que os árbitros deram, e você fica, putz, mas como que chegou nisso, né?
E aí, da primeira vez Aham. que eu me vi nessa posição de ter que dar uma nota X e avaliar para chegar naquilo, foi uma sensação muito estranha do tipo, nossa, é muito mais complicado do que parece na TV, né? É Nossa, com isso aqui é certeza. vida real, né? E eu me tornei árbitro em 2013, então foi relativamente recente, né? Se comparado com os árbitros que tem aí no Brasil, tanto da GA masculina quanto da feminina, que tem, sei lá, 20 anos de arbitragem, eu ainda tô novato. Ah, verdade? Mas em 2014, logo um ano depois, eu já pude participar de um campeonato brasileiro, que foi lá em Guarulhos na época, lá na minha cidade. E eu ia arbitrar séries de meninas tipo a Flávia Saraiva, que acho que todo mundo conhece, né? Que foi finalista olímpica e tal. Nossa, mano. É, Monstruosa, na cara. época, na época foi tenso porque ela tinha acabado de ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude. Então ela tinha ali 15 anos e já era campeã olímpica, né? Tipo, junior, mas já era campeã olímpica. Já era uma E aí eu me vi referência numa ali no situação. esporte, né? Exato, ela já era uma referência. E aí eu me vi numa situação muito tensa, porque até então eu só sabia dela, né, de competições que eu assistia fora, e num momento eu tava ali com a caneta na mão para poder avaliar ela, né? E várias outras meninas que também já passaram pela Caraca. seleção. Então Nossa, muito louco. foi uma sensação tensa, assim, a caneta tremeu na hora. E é Fiquei. difícil, mano, pra você, tipo, quando você tá no papel de avaliar uma pessoa que você, por exemplo, que é uma referência no esporte, que você gosta demais, se acompanha já há um tempo, como que é isso? Particularmente é um pouquinho mais complicado, assim, porque em teoria a gente tem que, né, avaliar todo mundo da mesma Tem que ser forma. neutro, né? Tem que ser neutro, tem que avaliar todo mundo da mesma forma. Mas dependendo da competição, se você sabe ali que tem algum atleta que é mais expressivo, te dá um negocinho assim do tipo, nossa, preciso ser o mais coerente possível. Não que com os outros não seja, né? Mas ali naquele momento te dá um start de tipo, nossa, agora eu preciso avaliar o mais direito possível, porque é a fulana Com que certeza, tem toda competiu no mundial. um aporte midiático em cima daquilo ali, né? Com certeza, com certeza. É, E, muito louco. e a gente tem uma falácia no esporte de forma geral, né? De que se o árbitro aparece às vezes mais do que algum atleta ou do que alguma equipe, é porque alguma coisa tá errada, né? Pode crer. A gente Então, ouve muito se. falar disso no futebol, que eu acompanho um pouco mais, no Exato. basquete, assim, e aí realmente é muito problemático isso. Uhum. Quando é um lance meio duvidoso, quando é uma falta mal marcada, uma expulsão, alguma coisa assim, que o árbitro normalmente está em evidência, é porque alguma coisa não tá rolando muito bem. Mas é uma coisa que eu sempre me cobro, assim, de forma constante, de tipo. Tentar ser o mais coerente possível, o mais justo possível com todo mundo, entender nível da competição, entender quem são os participantes, para tentar fazer a modalidade rodar, assim, sabe? Sim, Porque deixar justo pra senão. todo mundo tipo, Exato. arbitrar ali realmente o que aconteceu e tal. Pá. Uhum. Mano, Porque senão a sensacional. gente acaba afastando mais, né, os praticantes da modalidade, o que aproximando eles e Exatamente. criando um ambiente legal para Quanto todo mais mundo. profissionalismo e mostrar isso pra todo mundo como que é o esporte, como é feito, puta, só tem a ganhar o esporte, né, cara? Divulgação, galera querendo fazer e Exatamente. tal. E até Uhum. mesmo pra Muito galera, quem bom. sabe, tipo, se tornar árbitro também é uma coisa que tá. Hoje em dia, muita gente tá se tornando árbitro de muita coisa, né, cara? É uma Exatamente. profissão que tá em No caso, ascensão. sim, sim. E é justamente por conta dessa visibilidade, né? Acho que, apesar de nem sempre ser por motivos bons, o árbitro ele tem tido ali uma tensão em determinados esportes, determinadas práticas, né? Então, por exemplo, no futebol, mais recentemente, a gente teve destaque aí para mulheres árbitras participando de partidas importantes aí no Campeonato Paulista, por exemplo. Nossa, demais, mano. No basquete, na NBA, sempre tem ali umas questões mais relacionadas a árbitro que estão sempre evidentes também. Então, nem toda a mídia, felizmente, é ruim para esse caso, né? Sim. O que é muito legal porque incentiva o pessoal a participar Nossa, também. demais. Tem que estimular muito isso aí, porque, pô, quanto mais gente no esporte, mais gente qualificada, melhor ainda. Exatamente. Falou E tudo. eu acho muito louco, cara, que é uma coisa que você falou da TV e tal. Até na TV mesmo eu fico meio surpreso. E tem umas coisas que são. É muito rápido, né? Por exemplo, eu fico pensando, sei lá, nos saltos lá que a galera dá.
ou, tipo, naquela série, e, tipo assim, tudo acontece muito rápido. Então o árbitro tem que estar muito ligeiro pra, tipo, pegar um Exatamente. micro errinho, tá ligado? Uma coisa que, se você olha, parece, mano, nossa, tal pessoa foi perfeita. Aí você olha a nota, tipo, você vê, né, comparando com as outras, você fala, caraca, mas por que tem isso? É porque a galera percebeu. E eu acho que isso entra muito no que você falou de não de vir com a bagagem, né? Vir com a experiência, e não só do curso teórico e tudo mais. Uhum, com certeza. Para vocês terem noção, o código de pontuação, que é esse documento que organiza as ginásticas, é tipo um documento de 200 páginas. Cacete, Então velho. Nossa. ele é muito específico para tudo. Desde o colan que as meninas e os meninos estão usando, que não pode faltar, não pode ter diferença de pedra, por exemplo, pedra preciosa assim, quanto a posição do pé ou afastamento de pernas um pouquinho mais largo do que a largura dos ombros, ou a flexão de tronco, enfim, ele é um documento super específico assim, e ele tem que ser específico, né? Porque é uma modalidade que ela é decidida nos detalhes. Então, Então é no Isso mesmo. detalhe mesmo. se um passinho ali já deu mais fora, ele pode decidir um campeão olímpico, né? Como a gente viu lá nos Jogos Olímpicos, que no masculino o campeão individual geral ficou a 0,10 de nota do segundo colocado. Então Nossa, é ele é quase nada, mano. quase nada, é um ajustezinho de mão em algum aparelho que define uma E medalha. tem que ser perfeito, né, cara? Porque. E é muito bom que seja muito rigoroso assim, porque, cara, é o trabalho do atleta ali que tá de anos ali que ele tá expondo, tá ligado? Exatamente. Exatamente. Do atleta, do treinador, da comissão técnica, do país, né, que Exato. incentiva ali, É. dando grana e subsídios pro cara treinar. Então é um esporte que é bem detalhista e tem que ser mesmo. E o maior Muito campeonato foda. da ginástica é a Olimpíada ou é o Mundial? Então, é a Olimpíada, né? O campeonato alvo para todo atleta, e os campeonatos mundiais eles são classificatórios para os Jogos Olímpicos. Ah, entendi. Então, é um sistema, né, de competição que acontece durante o ciclo olímpico, que são esses 4 anos até a chegada dos Jogos. Então, para um atleta participar dos Jogos Olímpicos, ele tem que mandar bem nos mundiais ou nas Copas do Mundo, que são competições que acontecem no ano inteiro em vários países. Assim. E todo ano tem. Ah, pode crer, pode crer. Todo ano tem. Muito foda. Eu tava imaginando aqui como vai ser essa próxima Olimpíada aí no Japão, cara. Vai ser todo Vai acho que um ser. universo meio É. diferente aí, mano, Uhum. nessa realidade que a gente vive. Eu acho que vai ter uma certa disparidade, eu acho que entre os países em relação de treino, até Sim. talvez a cabeça dos atletas, mano. Tipo, um país que tá todo ferrado de Covid, o outro que já tá quase se recuperando. Uhum. Aí o treino dos caras foi diferente. Eu acho que vai ser meio foda, mano. O que vocês acham? É. É, vai ser por aí também, Eu cara. vejo que eu vejo que são dois pontos muito críticos, né? Tanto a questão da pandemia que, por exemplo, lá no Japão o bicho está pegando ainda, né? Tá Eles feio, né? não Verdade. tá feio, eles não optaram por desenvolver uma vacina própria, justamente por já ter tido muitos gastos em questões sociais e econômicas com os jogos, né? Então eles demoraram um pouco para começar a aplicar vacina e tal. E a população é um pouco, né, arredia em tecnologia estrangeira para eles, então não é todo mundo que está São. aceitando muito bem tomar. Então tem esse movimento social dos jogos que os próprios japoneses não querem, não aceitam muito bem que eles sejam realizados lá. E que nem você comentou, a questão do treinamento também, né? De os países eles estarem em condições muito desiguais, né? Aqui no Brasil mesmo a gente tem a gente teve ali a sorte, entre aspas, de os atletas olímpicos estarem sendo vacinados pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, Sim, eu agora, vi isso. próximo dos jogos, eles estão desenvolvendo melhores trabalhos de treinamento. Mas o tanto de tempo que eles ficaram parados em relação à China, Estados Unidos ou outras grandes potências do esporte aí é surreal. Isso vai fazer diferença lá na hora para tudo quanto é esporte, né? Não só Nossa, na ginástica Com olímpica. demais. E o certeza. fator Com psicológico também certeza. vai ser muito diferenciado Com nessa certeza, Olimpíada aí. Porque, porra, com imagina, certeza. 4 anos, cara, de preparação pra você desempenhar lá. E é um tiro curto, assim, a Olimpíada, né? E 4 anos de preparação pra Uhum. aquilo, cara, e aí você tomar um balde d'água geladíssima desse na cabeça de não poder. E não só não poder, mas, porra, uma pandemia aí que tá destruindo o mundo. Imagina o É, fator psicológico dessa galera aí.
É verdade. E aí, tinham muitos atletas que estavam se preparando para, tipo, se aposentar nos Jogos Olímpicos em 2020, né? Nossa, verdade. E aí teve uma boa galera e eu vejo isso pela ginástica, por exemplo, porque na ginástica as meninas podem competir com 16 anos, na modalidade adulta, né? E os meninos podem competir com 18. Então, muitas atletas que já eram mais antigas estavam contando com esse fato de as mais novas não vão chegar, então eu tenho minha vaga na seleção mais assegurada, por exemplo. Então, em alguns países, Ah, entendi. países tipo Rússia, Estados Unidos, que tem uma base forte, né, tem sempre atletas renovando, as meninas e os meninos mais novos estão chegando junto ali com os mais velhos, então a disputa está bem acirrada pela vaga olímpica. Então é uma disputa Caraca. interna, né, com garotas e garotos que nem eram considerados a princípio para participarem em 2020 e que agora em 2021 já estão na idade de poder competir e estão ali brigando pela vaga olímpica E também. você vê isso com bons olhos ou não? Nossa. Depende, Porque assim, meio que aumenta a porque competitividade, digamos, né? exato, isso força com que as pessoas estejam no maior nível que elas conseguem naquele momento, né? Tipo, tanto as mais novas quanto as mais velhas. Então aí é cada um por si e vamos tentar a vaga todo mundo junto. E quantas. Mas para alguns Pode falar, pode falar. Não, só ia terminar falando que, tipo, para alguns países menos tradicionais e que não renovam tanto, que nem o Brasil, por exemplo, a gente depende dos atletas terem mais um ano de treinamento, mais uma carga excessiva, então eles têm que perdurar ali a carreira deles por mais um ano para tentar competir num nível legal lá nos jogos também. E ainda que é assim, atletas de elite, né, assim, não são saudáveis, digamos assim, esse tipo de treinamento Exato, absurdo, né? E outra exato. coisa, ô Macarrão, quantas pessoas que a seleção leva para uma Olimpíadas, por exemplo? Então, isso depende muito da edição dos jogos, né? Até 2008 eram 6 atletas por equipe, 6 atletas titulares mais um reserva, né? Então eram 7 ginastas, tanto para o masculino quanto para o feminino. Tá. Daí, 2012, 2016, esse número reduziu para 5, e agora no Japão vão ser 4 atletas por equipe só, tanto no masculino quanto no feminino. Caraca, Caramba. super pouco. Eles vêm reduzindo porque a Federação Internacional entende que tem alguns atletas que eles são especialistas em alguns aparelhos só e eles não compõem uma equipe completa. Então, o atleta ele pode competir tanto pela equipe, que aí ele faz mais de um aparelho, mais de uma prova, ou ele podia tentar essa vaga de atleta especialista pelos mundiais e copas do mundo, mas aí ele compete sozinho, tipo, ele compete pelo país dele, mas ele não compete para a modalidade de equipe. Ah, entendi. Então e por conta da pandemia esse sistema de classificação ficou bem enrolado. Mas daí para a próxima Olimpíada de Paris vão voltar a ser 5 atletas. Tá, tá, Mano, entendi. e qual é a longevidade de um atleta de ginástica? Olha, isso depende bastante Assim, ó, também, em alto porque Nossa, deve nível, ser assim, foda, questão de mano. seleção, Olimpíada e tal. Deve ser foda. hoje em dia a gente tem uns belos exemplos de longevidade, tanto no masculino quanto no feminino, porque eu acho que o esporte ele evoluiu bastante dos anos 2000 para cá, o esporte de maneira geral, né? Em termos de treinamento, de tratamento de lesão, de condição financeira, Com né? certeza. Então, isso ajuda bastante a manter o atleta no mais alto nível. Então, por exemplo, em alguns países que têm essa competitividade um pouco mais acirrada, tipo Rússia, Estados Unidos, China, essa longevidade é um pouco menor, justamente porque os atletas mais novos e menos lesionados, ali, mais antenados nas melhores tendências de treinamento, eles estão ali mais saudáveis para poder competir num nível um pouquinho maior de quem é mais antigo, digamos Aí, tipo, assim. faria um antigo assim, sei lá, faria umas 2 Olimpíadas, depois já chegaria os mais novos apavorando? Isso, mais ou menos por aí. Mas e existem alguns casos que são raridade, assim, né, na ginástica, como, por exemplo, uma atleta que é do Uzbequistão, que vai competir a 8ª Olimpíada dela com Caramba, mano. 44 anos. Que da hora, velho. Caraca, velho. É um expoente, assim, No masculino já Nossa, tiveram imagina. atletas com 40, 42 também, mas apesar de eles serem pontuais, eles elevam um pouquinho essa média da longevidade aí. Com É E aí certeza. verdade, verdade. eles são casos a serem estudados, mas como a gente já Porra, comentou muito aqui, louco. é uma modalidade que exige muito de físico, né?
Então, Sim, é para muito manter difícil se esse manter no nível, alto nível, né? para manter esse nível é bem complicado. Muito É louco. bem complicado. Cara, e quando eu lembro que você postava umas fotos lá de você participando, eu acho que era como voluntário, né, na Olimpíada aqui do Rio. Isso, participei como voluntário. Já tinha alguma coisa a ver com a ginástica, tipo, você, ou com vôlei, alguma coisa assim? Como que foi esse processo? Foi maneiro. Foi coisa de Foi doido louco? também. Curtiu Foi bastante? maneiro. Quando eu me tornei árbitro, na verdade, eu ainda estava na FT fazendo telecom, né? Então, era uma coisa meio de doido, meio distante, assim, para mim, relacionar esporte com, sei lá, qualquer exatas possíveis. E depois que eu me mudei para esporte, que eu comecei a ter umas disciplinas mais voltadas para treinamento, para pedagogia, psicologia, aquilo foi me abrindo a cabeça, assim, né, das possibilidades Aham. que eu podia fazer em relação ao esporte. E aí, em 2015, surgiu a oportunidade de me cadastrar para ser voluntário nos Jogos Olímpicos. Daí eu falei, nossa, que legal, né? Jogos Olímpicos aqui no Brasil, quando que a gente vai ter de novo? Mas não vou ter grana, porque os ingressos estavam meio caros tal, e tinha que viajar para o Rio de Janeiro. E aí aquilo foi me startando uma ideia de tipo, não, mas se eu for trabalhar de voluntário, eu não vou precisar gastar tipo tanto, vou estar lá perto, né, das pessoas que eu assisto na Exatamente. TV, vou poder relacionar com alguma coisa de pesquisa lá da faculdade, que eu tô vendo agora, e tal. E aí, mano, taquei a cara, meti bronca lá no processo, que é um processo relativamente demorado, assim, e tem que ser demorado, porque é uma seleção bem rigorosa para os É, imagino que voluntários. seja mesmo, né? Bem rigoroso. É um processinho que demorou aí 1 ano e meio para chegar à convocação, e depois da convocação ainda rola ali um treinamento virtual, depois rolou um treinamento presencial para a gente poder atuar nos jogos, né? E aí eu falei, mano, tô nem aí. Comecei a fazer o processo e tal, que né, são várias etapas, você preenche primeiro um formulário, depois tem umas dinâmicas online lá, depois tem uma dinâmica presencial, até eles convocarem. E aí, quando eles me convocaram, eu falei, mano, legal. Isso foi mais ou menos em março, abril de 2016. Falei, da hora, vou pros jogos, mas e agora, né? Tipo, até então eu tinha feito tudo online, nada, não E tinha aí? ido pro Rio. Falei, mano, tem que ir, né? E aí, na época, foi meio tenso porque tava rolando umas ameaças do tipo, Rio de Janeiro tem, né, os bandidão vão meter bala em todo mundo que for pro Rio de Janeiro, vai ter homem-bomba nos Jogos Olímpicos, estão ameaçando o Brasil que vão explodir tudo. Então, aquela mesma mãe que uma vez me tirou do esporte por ter lesionado o tornozelo, também ficou, não, mas você não vai porque você vai morrer, vai ter bala perdida, vai ter bomba, vai ter tudo. Rio de Janeiro E sempre aí, causando as melhores impressões nas pessoas. Rio de Janeiro Mas é uma terra boa, eu gostei de conhecer o Rio. Mas rolou essa tensão em casa, assim, falei, mano, mãe, eu vou. Não, mas se você for, você vai morrer, não vou ter De mais novo a mesma filho. história, né? Vai quebrar o pescoço. De novo, é mesmo drama. Vai quebrar o Não pescoço. quebrou no esporte, agora tá fudido indo pra lá. Imagine de voluntário de longe, né? E aí, depois que acabou rolando a convocação, fomos eu e uma outra amiga minha da faculdade, a Laís, que também fazia esporte, e a gente foi convocado, tipo, no mesmo dia, assim, mano, vamos, beleza. E aí a gente começou a esquematizar a viagem, e aí fomos pra lá, foi super legal, foi uma experiência, assim, maravigold. Se tiver outra Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, eu vou de Boa. novo. Só não vou no Japão, porque, né, não tô podendo tanto assim. Mas é uma oportunidade muito boa de conhecer gente, de ver coisas, tipo, tanto do esporte como, sei lá, da organização do evento, sabe? Praticar a língua estrangeira, conhecer um lugar novo, colaborar com um evento que, tipo, mano, é o maior evento esportivo do mundo, o Nossa, segundo maior, cara, no a caso, gente não porque tem. tem a Copa do A Mundo. gente não tem muita noção disso, né, velho? Porque, tipo, sei lá, eu falo por mim, por exemplo, porque, cara, a gente tá muito acostumado com o maior evento seu do futebol, que é a Copa do Mundo, cara. E sendo que a Olimpíadas é Uhum, extremamente maior, tá ligado? é. Se a gente pensa, por exemplo, em valor de mídia, em valor de mercado, eu acho que a Copa do Mundo ela supera. Ah, sim, ela Por traz, conta de ela dá mais dinheiro, patrocínio, né? né? Tem toda a transmissão, tem todo um esquema assim. Mas os Jogos Olímpicos, se a gente for pensar em esporte, Ah, ele é com o maior evento do certeza. Nossa, mundo, é a né? Meca, cara.
ele reúne ali gente de tudo quanto é país, tanto assistindo quanto competindo, sabe? Então, é mistura de cultura, de idioma, de Nossa, deve gente ser de muito tudo quanto é louco. jeito, falando tudo quanto é coisa. É uma experiência absurda, assim, e que, na verdade, ela é voltada para o voluntariado, no meu caso, né? Mas tem um monte de gente que é contratada para atuar em tudo quanto é coisa ali. E às vezes a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma impressão meio errada do voluntariado do tipo, eu vou lá trabalhar de graça e vou ganhar o quê? Verdade. Né? Brasileiro O tem isso brasileiro aí. gosta ali de um cascalho caindo na conta, né? Pode crer. Mas tem que ter ali uma cabeça mais aberta do tipo, não é só ir trabalhar e não ganhar nada. É um investimento que você tem numa rede de contato, numa possível rede de trabalho, de ampliação de Experiência de Nossa, cultura. só a vida. Faz experiência, bem. É isso. a experiência em si já é Exato. uma absurda. Faz bem pro currículo, sabe? As pessoas valorizam isso quando você vai perguntar por vaga de emprego e tal. É uma experiência boa, tipo, no caso do pessoal que estuda esporte, de entender como é que é a dinâmica de uma competição, a logística do negócio, as sessões de treinamento, a proximidade com os atletas do mais alto nível possível. Então é um investimento, né? Tipo, você não tá indo lá, nossa, vou fazer várias coisas, não vou ganhar um uniforme. Mano, Nossa, você é escravizado. Não, porra, que isso? vai muito além disso. Tipo, eu falo pelo pessoal da ginástica porque eu trabalhei lá direto com a ginástica, né? Foi tudo Aham. muito bem organizado, tipo, claro que teve uns perrengues, assim, né? Porque todo evento tem, Sempre tem. mas foi assim, enriquecedor em vários níveis, sabe? De poder participar lá foi muito legal, muito, muito brilhante, assim, pra minha cabeça. Nossa, massa demais, mano. Eu tenho muita vontade Que foda, de mano. ver uma Foda. Olimpíada assim em loco, né? Eu acho que aumentou muito essa Uhum. vontade, acho que a partir de 2010 ali acho que foi a de Londres, né? Cara, e Olimpíada é muito louco porque Isso. você Bom, isso aí, isso então, e 2012. aí Olimpíada é muito louco porque você conhece uns esportes que você não fazia ideia, você passa a entender a luta daquela pessoa pra estar ali, tá ligado? Tipo, mano, é muito da hora. Uhum. Exatamente. Agora, mais recentemente, tem algumas emissoras que transmitem Jogos Olímpicos de Inverno, né? Sim. Então todo mundo assiste curling, que é aquele da vassourinha, por Nossa, exemplo. exatamente, mano. Eu não fazia Que, ideia que era que é aquilo. uma Exato. coisa que ninguém imagina que existe, que é um esporte olímpico, e tem gente que treina, tem gente que investe grana naquilo, tem país que é assim, É muito supremo no louco. curling. Então, mas que nem a gente estava comentando antes, é uma questão de mídia, né? É mídia, De Exato. você dar totalmente. visibilidade para essa galera que compete, que se esforça para estar num evento desses. E aí você vai popularizando isso na medida do possível, conforme você vai transmitindo na TV para todo mundo ver, né? Com certeza vai criando interesse, né? A gente falou nisso até em um episódio aqui, passado, acho que até vale a pena a gente tocar no assunto de novo, que assim, o Brasil, né, o brasileiro, acho que a gente tá meio que acostumado a viver na luta, né? Nada é muito fácil aqui. Sim, Então, aí você vê os atletas que vão pra Olimpíada, vai ver a história de cada um, pô, todo mundo se ferrou pra estar ali. O cara ganhou uma medalha, exatamente. mas se ferrou 10 anos, sabe? Tipo, com falta de patrocínio, com uma coisa, com outra, e é muito sofrido e tal, e a gente falou, se a gente competisse na mesma condição que outros países, assim, mais de primeiro mundo, a gente seria muito mais forte, porque o brasileiro manda Nossa, muito demais, bem. mano. Ia dominar muito o Ia, esporte. mano. E a gente tava falando que até nas Olimpíadas de Inverno tem brasileiro. E aqui nem neve tem, tá ligado? Exatamente. Isso Tem é muito brasileiro louco, lá no mano. esqui. Mano, onde esse cara treina, tá ligado? Não é no É Brasil. Então verdade. imagina como que esse cara sofre pra ter patrocínio de um negócio que aqui nem tem como treinar, Uhum, sabe? uhum. Isso é muito louco, cara. A gente é muito condicionado, a gente que eu falo o brasileiro, né, de forma geral, é muito condicionado a assistir uma competição esportiva e se prender muito num resultado, Aham. né? No futebol isso é muito claro. Então, por exemplo, o Demais. São Paulo conseguiu finalmente, obrigado Senhor Jesus, Vamos ganhar um Ah, título depois de 9 anos em cima aí do Palmeiras do Nicão em aí, só cima pra do pra Palmeiras, ficar nossa, aí claro. foi sofrendo foda. porcada. Deixa a gente comemorar, faz Vai, tempo. Nicão. O foda é que as últimas três do Palmeiras ali perdeu, né? As últimas três Nossa, é decisões, verdade, hein? digamos assim. Tá ficando feio pro português lá. Mas beleza, né? Mas Vamos que beleza, vamos. vamos lá.
E é isso, sabe? O São Paulino sempre teve muito acostumado a chegar lá e perde, ou nem chega, né? E isso acaba criando uma cultura de que parece que o jogador do time, do clube, não faz nada, né? Parece que, ele perdeu, ele é vagabundo, ele perdeu porque ele quis, ele Perdeu perdeu porque ele porque... quis, é foda. Perdeu porque é preguiçoso, não quer jogar, não quer, né? Ficou muito tempo fazendo E, tatuagenzinha e se preocupando com a cor da chuteira, velho. tava no rolê e não foi jogar, né? Tipo, mano. E não é bem. A gente sabe que existem alguns atletas e atletas, né? Que Com de fato se certeza, com importam muito certeza. mais em ir pra roda de pagode no final de semana do que ir treinar. Pode crer. Mas se a gente pegar uma média, né, olhar para todos os esportes a nível nacional, assim, expressivos, o cara ele se ferra ali 8 horas por dia treinando físico, debaixo do sol quente muitas vezes, sem ter uma condição de comprar um tênis melhor para poder competir, tendo que mostrar serviço internacionalmente e nacionalmente, porque se o resultado não vem, ele não consegue uma bolsa lá, e aí ele não consegue renovar o uniforme, não consegue comprar equipamento, e aí, então é um ciclo vicioso de coisas ruins, Sim, sabe? com certeza. E aí, quando acontece alguma coisa tipo bad mesmo, a mídia vai em cima falando, porque esse esporte é ruim, ou tal fulano que pratica é ruim, ou não sei o Desestimula quê. cada vez mais a galera. Exato. E aí você afasta patrocínio, você afasta praticante, você afasta senso comum do quão bom aquela prática pode ser. Então é uma roda de coisas ruins, assim, que pode acontecer com uma coisa muito básica, né? Nossa, Com total, mano. certeza. E, Então, tipo, a gente puxando pro na, futebol, que a gente acabou comentando, tipo assim, a gente Uhum. vê a galera aqui da Série A, assim, dos times de elite do Brasil, beleza, eles ganham uma puta de uma grana e tal, mas, cara, isso aqui é o quê? 1% da galera? Imagina a galera que é profissional Exatamente. do futebol e tá, tipo, na quarta divisão lá e tal, e tá se fudendo, ganhando, Uhum. sei lá, R$ 1.000 por mês pra manter o sonho dele de se tornar jogador. Exatamente. É, mano, Isso que a gente tá falando do futebol, que isso é é a maior foda. mídia do Brasil. Imagina os outros Uhum, esportes. uhum. Quando a gente tem lá em Limeira, por exemplo, era um clássico de quando o pessoal dos times grandes vinham jogar no Limeirão, todo mundo queria assistir e tal. Então era tipo, sei lá, Corinthians e Inter de Limeira, São Paulo e Inter de Limeira. Então todo mundo ia pro É, estádio para ver, por exemplo, o Corinthians ou o São Paulo, porque o Inter de Limeira é um time menos expressivo regionalmente até, mas os caras adoravam que tipo ia ter bilheteria, porque para eles era grana entrando, sim, né? com certeza. Exato, Então, exatamente. ter times grandes jogando regionalmente é muito legal. E aí na pandemia não teve isso. Então na pandemia, além de todos esses percalços que o Nicão comentou aí, você não tinha arrecadação de bilheteria, por exemplo. Então aí você para de fomentar a base, você não fomenta o esporte de rendimento, o treinador tem que se preocupar, porque um monte de gente, tipo, dos clubes, tem que, sei lá, trabalhar para É. botar comida em casa, É, né? sem contar, Porque tem família para sem sustentar. contar a questão de patrocínio de empresas, assim, tipo, a primeira coisa Exatamente. que eles cortam em crise é marketing. Exatamente. Exatamente. Então é uma situação. Se a gente olha o esporte de forma geral no Brasil, muito se valoriza para o rendimento, o altíssimo rendimento, quem está lá na ponta, e quem está na base acaba meio que se ferrando justamente por conta disso, de não ter uma visibilidade, não ter um investimento adequado, né? É, exatamente, com certeza. Quando a gente olha para a estrutura esportiva de alguns outros países, como Canadá, na França, nos Estados Unidos, por exemplo, a base é onde tem o maior investimento. Nos Estados Unidos, o esporte universitário é clássico, É, né? Aquelas competições, tanto na ginástica quanto no basquete, nossa, e é no muito louco. voleibol. Eles têm uma estrutura muito boa e é dali que vão sair os atletas que vão para os clubes, que vão fomentar o esporte de rendimento. Mas eles já tiveram aquele primeiro investimento da base e eles já estão melhor desenvolvidos para poder se desenvolver ali com os seus próprios patrocínios dos clubes, Nossa, enfim. exato, tipo, e a galera lá pegando bolsa de estudo nas melhores escolas, melhores faculdades, através do Exatamente. esporte. Isso que eu acho do caralho, mano, que a gente tinha Uhum. que ter aqui. Eu não sei se a gente vai chegar um dia Aqui que a gente vai ter essa condição de ter isso aqui, tá ligado? Mas seria muito legal. É complicado, seria mano. muito bom. Eu vejo que é uma estrutura educacional que não é legal, sabe? Aham, com certeza. Tipo, a gente tem um esporte escolar que quase não existe, né? Que ele é É, bem, bem fraco, a nível escola mesmo, tipo Muito, jovens e muito tal. fraco, muito fraco.
E aí, quando a gente chega nas universidades, a gente tem uma distância muito grande entre a prática e a ciência, por vários motivos, né? Sendo um deles investimento, inclusive, Sempre. e sempre grana, né? Então, existem muitas barreiras que precisam ser quebradas para a gente montar um sistema educacional e esportivo que casa, assim, Nossa, sabe? muito, mano. E isso passa pela formação do profissional de educação física, pelos gestores das federações, pelo governo federal, que nem Ministério do Esporte tem mais, é uma secretaria especial que quase nem funciona. Então, É, assim, é uma zona de fatores que acaba ferrando tudo. E aí a gente tem que ficar valorizando iniciativa individual, né? Então, se a gente olha para os Jogos Olímpicos agora, os principais atletas de modalidades individuais, eles vêm de iniciativas muito pontuais, assim, o cara que se esforçou desde pequeno, tá lá exatamente. investindo, é investimento, sei lá, do pai, da mãe, do vizinho, do Aham. prefeito da Se cidade, fudeu sozinho ali pra tentar se arrumar alguma lascou coisa, a né? vida inteira para conseguir chegar num Jogos Olímpicos e representar o país que pouco valorizou E ele, aí né? depois ele Exato. vai lá e ganha. E aí o mérito do país, tá ligado, mano? Tipo, Aí quer porra. tirar foto com o Verdade. presidente, tirar foto com o secretário. Não, porque a gente investe em esporte. Ah, Ah, Mano, tá. beleza. onde que você tava lá, meu truta, quando eu tava ralando pra chegar aqui, cara? Agora você quer vir tirar fotinho com a minha medalha, mano? É bem por aí. É Eu, bem eu por aí. vejo muito isso, tipo, com o esporte que eu mais acompanho, assim, que agora vai pra Olimpíada, né, que é o skate. A Ah, galera, massa. a galera que vai, assim, do Brasil, que tem muita chance, que os skatistas do Brasil são muito bons, assim, tipo, top 2 do mundo, Uhum, top um do mundo. A galera é tudo cada um por si, tem as marcas de skate que apoiam, aí alguns uhum, pontuais que já foram pra X Games e se mostraram bons, conseguiram os patrocínios com marcas grandes, tipo Nike, Adidas, Vans, uhum. e é essa galera de marcas de skate que apoiam o cara, sabe? É. Não Pois é. é o governo do Brasil. Tanto que a maioria deles mora na Califórnia pra Olha só. treinar. Eles nem moram aqui, tá Se não ligado? for eles por eles, não vai, né? Não vai, mano, não vai. Vai Exato. esperar o Brasil construir pista de skate pros caras Você treinar. Não Louco, constrói imagina. mano. nunca. Aqui os caras Tá? vão pra pista de skate e tomam uma porrada da GCM, tá ligado? Exatamente. Só porque tá andando de skate, mano. Caralho. Exatamente, exatamente. Existe Exato. por parte do Comitê Olímpico Internacional uma intenção de se renovar esses Jogos Olímpicos, né? Tipo, trazendo esportes que nem skate, o basquete 3x3, o mountain bike, surf, que são esportes Nossa, que Sim, muito são. bom, sim. mano. É uma iniciativa muito legal, porque você traz os jovens de volta para a prática esportiva, né? Não é aquela coisa tipo, vou praticar, sei lá, luta greco-romana. Não. É. Luta Tiro greco-romana com arco. tiro com Você arco. traz mais mídia pro negócio, né? Você traz mais mídia, traz mais grana, porque tudo é dinheiro. Então você traz mais Exato. grana e traz mais gente para assistir, para consumir Jogos Olímpicos, né? Só que aí uma das grandes discussões que a gente tem aqui no Brasil é justamente essa, tipo, você ter surfistas, você ter skatistas que são dependentes de iniciativas individuais que mandam muito bem, mas por conta deles. Porque aqui no Brasil a gente não tem uma Exatamente. estrutura, É. né? Não é nenhuma. Nos Jogos Olímpicos de Inverno também, a Isadora Williams, que é aquela patinadora de patinação artística, ela é filha de um brasileiro e de mãe americana, mora nos Estados Unidos desde pequena e competiu pelo Brasil treinando lá, investindo lá, ganhando grana lá. Com Então tudo lá, né? toda a carreira esportiva dela foi feita lá e ela representou o Brasil por diversas questões, né? Que vai desde o comodismo de você tentar uma vaga por um país menos disputado, até por você investir e chegar, nos Jogos Olímpicos por um país como o Brasil. Com E, certeza. e fica muito clara essa questão também, tipo, mano, como que a gente vai colocar alguém da patinação artística brasileiro, sendo que aqui não tem um ringue, não tem nada, É. né? É muito sucateado esses É muito esportes assim, cara. sucateado, é E muito me complicado. faz pensar também no tanto de possíveis estrelas aí do esporte que a gente simplesmente ignorou É. em todos esses anos. Puta, isso é de Exatamente. fuder, cara, Tipo assim, porque. poderia ter nascido qualquer gênio do esporte que tentou, sei lá no Pará, não teve estrutura e hoje o cara só trabalha com outra coisa. Mas ele seria Exatamente. um Usain Bolt aí Exatamente. da É vida. isso mesmo, cara. O cara tem que. O cara é um absurdo no esporte. Puta que eu pariu. Joga muito. Ou. Cara, ele é o futuro, só que ele não pode treinar, porque ele não tem a condição. O país, assim, o governo em si não dá condição. E aí o cara tem que trabalhar numa coisa.
para se manter, para treinar, tipo, 1/3 do que ele poderia estar treinando, tá ligado? Tipo, mano, Exatamente. imagina um cara desse que é, tipo, fudido na modalidade dele, só vivendo para treinar e para ir se alimentando das melhores coisas, assim, fazendo a carreira no esporte, cara. Com certeza ele Porra, e aí chegaria, né? depois a galera não vê sentido nisso, tipo assim, não vê o quão retorno isso traria pro próprio país, tá ligado? Pois é, porque pra galera só importa o resultado. Ah, Não então, importa isso é processo, foda. não importa. É uma tristeza generalizada. Mas Isso é aí, né, demais, cara. é muito a se discutir, é muita É, eu acho que treta, meio que muita, sei lá. cabe meio, assim, a gente ter essa noção, acho que, não sei, você falou que o esporte vem melhorando, né, nos últimos anos, eu acho que vem mesmo, e eu acho que dá pra ter essa noção, Hum, assim, que a galera mais nova tá olhando pra isso, tá ligado? Tipo, tá tendo mais discussões sobre esses temas, a galera acho que tá pensando um pouco mais nisso uhum. de uma maneira, tipo assim, meu, como que dá pra gente mudar esse cenário? Não sei, você que tá mais por dentro aí, Macarrão, você tem visto alguma coisa assim? Tipo, você comentou, né, até da ginástica e tal, acho que do vôlei que você falou que você curte bastante também, acho que chama Aham. muita gente, acho que deve ter uma participação maior, mas acho que o pessoal tá olhando mais pra isso, será que não? Eu concordo que sim, que vendo pelo pessoal ali, né, dos cursos que eu sou mais próximos de educação física e de ciências do esporte, eu percebo que muita coisa tem sido produzida em termos de gestão no esportiva, assim, sabe? Aham, De se olhar aham. para a estrutura da federação, olhar como se chega um patrocínio, como se desenvolve um programa ali de desenvolvimento de prática esportiva. Sim. Então, eu concordo que as pessoas estão pensando um pouco mais, mas eu concordo também que, ao mesmo tempo que as pessoas pensam um pouco mais e tentam fazer um pouco mais, elas conseguem fazer um pouco menos em alguns aspectos, porque é tudo muito burocrático. Ah, é, né? É tudo muito Brasilzão, velho. engessado e precisa, além dessa mudança, desse processo de você ter que estar sempre reforçando que, tipo, eu preciso ter um resultado para ter uma medalha para ter uma bolsa, por exemplo. Esse é um Sim. critério básico que rola aí nos governos, né? Só que eu acho que isso vai um pouco da mudança da cabeça da galera, do cultural, sabe? De valorizar Ah, quem aham. chega, não quem chegou lá no mais alto. Quem já tá lá, É. né? Quem já tá lá. E a gente tem uma tendência de achar que, tipo, meu, sei lá, deixa eu pensar um esporte aqui. No badminton, por exemplo, que é um esporte que o Brasil não é expressivo internacionalmente. Se, por exemplo, a grande mídia começasse a noticiar que tem um brasileiro que chegou, sei lá, nos Jogos Pan-Americanos e ficou em quarto lugar, e as pessoas, tipo, mudarem um pouco a chave de, putz, nossa, ele nem pegou uma medalha para Não, nossa, cara não do pegou nem badminton. pódio, pô. Não pegou nem pódio, não vou nem assistir esse negócio da peteca. Aí, meu, é uma iniciativa individual que deu certo, sabe? O cara vem de um país que não Sim. tem tradição alguma para chegar no E quarto chegou lugar longe. num Porra. evento a nível continental, sabe? Então o brasileiro ele tem muito essa mania de não valorizar muito o que é dele, principalmente Tem quando não se mesmo. aparece de tipo, ganhar uma medalha, e nem é toda medalha também, né? Se o cara ganhou uma prata, nossa, mas perdeu a final. Nossa, mas Aí tem, mano. Cara, Tem é sabe? muito, verdade. velho. Isso é complicado. E no futebol isso é clássico, né? É, pô, a gente tá que nem o Unicão falou, ah, porra, perder umas 3 últimas. Mano, você ficou em segundo, tá É, ligado? a gente chegou, Exatamente. né, Não porra, foi nas três ruim, últimas. mano. Eu falei, Você falei chegou brincando no aqui, tá final. ficando ruim pro português, mas, pô, o cara fez o Abel Ferreira faz um trabalho absurdo, É assim. verdade. Em termos Absurdo, mano. de elenco, ele é super gestor de pessoas, ele é super motivador. Então é um papel que eu zoo porque, né, eu tenho que Ah, a zoar. gente Não, tem que zoar, lógico, a isso gente aí é ganhou, É, pô. normal, A pô. gente é primeira. mas quando a gente leva pra um lado mais sério das coisas, as coisas elas são um pouco diferentes, assim, sabe? Tipo, Com certeza. tem um tom mais de desvalorizar o cara que chega aonde ele chegou, mas só aquilo não parece que não serve. E as pessoas tendem a regredir um pouco do tipo, como que eu vou investir grana, vou dar mídia, dar voz para um cara que fica em quarto lugar num campeonato desse? Fica parecendo que a gente Exatamente. perdeu, sabe? E, meu, É. não é É, isso. parece que perdeu, parece que nem valeu a pena. Já perdeu Exatamente. aí não querer dar a mídia pro cara que chegou em quarto lugar num negócio do mundo, tá ligado? Exatamente. É aí que perde, cara. Eu acho que passa pelo campo burocrático de governo não investir, de, né, você ter poucas iniciativas públicas e privadas para o esporte,
Mas eu acho que vai um pouquinho do brasileiro também mudar um pouquinho essa Vai, cabeça vai sim, com certeza. Parar de de ser valorizar. aquela síndrome de... Como é que fala, cara? Que De tudo vira-lata. Isso, exatamente. Que tudo dos gringos é melhor, que não sei o quê. Porque, tipo, porra, a gente tá chegando também. Exato. Nesse É que momento nem... que a gente está vivendo hoje, é um pouco difícil de perder isso, né? É, Não, Mas se a tudo gente isso. não começar a mudar um pouquinho a cabeça, a gente não vai muito longe nesse sentido, não. tem que incentivar, cara. Tem que incentivar quem tá afim de fazer, quem já tá fazendo, tá ligado? Exatamente. Tipo, é muito mais fácil você criar uma cultura assim do que você, tipo, ficar desmerecendo a galera e aí nunca vai dar certo, mano. Uhum, uhum. Com certeza, mano, com É. certeza. E aí, indo um pouquinho mais longe nessa questão da cultura, eu não sei como foram as aulas de educação física de vocês na escola, mas eu tive aulas com professores muito bons, assim, eu estudei em escola pública, e os professores eram super esforçados para fazer a aula de educação física mesmo, né? Mas a gente tem um Isso é muito da problema, hora. a gente tem um problema meio grande nessa área de, tipo, muitas vezes o próprio profissional não se valorizar da forma correta. E aí É ele chega lá verdade. para dar aula e ele dá um rola-bola, e aí você, sei lá, tem uma prática que não é muito orientada, a educação física ela é vista meio que como diversão, o esporte Sim, também, sim. e aí a criança, o jovem vai crescendo com aquela ideia, ele acaba se afastando daquilo, vira um ambiente de diversão onde ele ganha e tem que zoar o coleguinha, enfim, vira uma bola de neve até ele chegar num adulto que critica todo esse sistema de uma forma meio errada, né? Exato, né, mano? Se parar pra pensar, realmente vem daí. Então é realmente, eu vejo que nesse caso é realmente cultural e tem que começar lá de baixo, lá da base, lá de quando é pequenininho, que faz Nossa, aula de educação demais, cara. física na escola para dar valor pro profissional, de entender o como é importante você ter uma aula de educação física boa, bem feita, para daí É. quando você se formar como um cidadão, você entender aquilo lá e for assistir na televisão para pensar, putz, o cara corre a não sei quanto, eu na aula de educação física corri um pouquinho e já ficava cansado, imagine ele, né? Imagina ele, exatamente. E a Cara, e gente não esporte tem é uma essa coisa que noção. muda, transforma a vida da pessoa. E é uma coisa sensacional, cara. Independente do esporte. É uma coisa que, cara, aumenta a sua questão social, porque você está em contato com outras pessoas que ou estão Exato. praticando ali com você ou contra você, que seja. Tem as pessoas que estão te ensinando a fazer aquilo, tem as pessoas que estão te possibilitando fazer de uma forma melhor. Então é uma Uhum. coisa muito boa, cara, isso pra vida da pessoa, assim. E que nem se falou, cara, é uma coisa que tem que vir da base. Exato. Tipo, Tem que ir de pequeno. esporte de base tem que ser forte, assim como tipo, associando uma coisa assim como a educação. Educação de base tem que ser uma coisa muito forte também, Perfeito, tá perfeito. ligado? São A duas coisas que gente. ali a base tem que ser forte, porque, mano, é dali que a galera vai ter a estrutura pra saber se quer ou se não quer e como buscar melhor. Exatamente, falou tudo, cara. Falou tudo. Enquanto a gente não tiver uma valorização do que vem de baixo, quem tá lá em cima vira piada, né? E Com aí certeza. a gente vem enfrentando aí esse monte de corte de verba na educação para universidade pública, deputado querendo acabar com a universidade estadual porque acha que é comunista, que é não sei o que, né? Nossa, velho. E Aham. aí é um cenário terrível, porque eles querem acabar a ponta do iceberg, que é a universidade, né? E quem tá lá embaixo? Nem se fala, nem se pensa, Nem né? se fala, né? Não é nem visto, né? Nem lembrado. Exato. E É muito aí Só de você feio, ver mano. pelas condições que a gente tem aí, a gente já tá ligado como que é, né? Exato, você tem. A gente teve não sei quantos por cento de corte no orçamento da educação aí, e aumento no orçamento do Ministério da Defesa. Mano, a gente tá em guerra com o Paraguai e ninguém me avisou? É um cenário absurdo, Exato. sabe? Tipo, qual é a noção de você tirar da educação das pessoas de uma coisa básica que é necessária, que tá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sabe? É, mano. E Pra quanto mais dar você Exato, com investe na exato. educação, menos você tem que gastar com Com segurança exatamente. as outras pública. paradas. Você forma Exato. cidadão, você forma pessoa com senso crítico, você não vai precisar gerenciar um sistema com arma, com terror, enfim, É, é uma É tristeza. É um foda, é mano. É cenário foda foda. mesmo, difícil. cara. É tipo Essa é assim, a você palavra, vai, né? É foda. É você foda. vai, você vai olhando, pensando, vendo, falando, mano, tá cada vez mais na merda, né? Não tem outro Cara. jeito.
A gente avança muito por uns lados e por outros a gente vê que acaba deixando, tipo, muito sem tentar, tá ligado? Tipo, sem tentar É, melhorar. as pessoas vão ficando meio sufocadas de não ter muita alternativa de saída, e isso vai cansando, né? Porque você tenta por É, aqui, pô, e Com se eu certeza. mudar um pouquinho aqui? Não, mas aí não dá porque o governo corta. Ah, e se eu tentar fazer não sei o que? Não, mas não dá porque eu não tenho condição. E é. aí, meu, Você vai tipo, tentar fazer um negócio e tem uma burocracia de 3 anos pra aprovar. Nossa, esse cara é exato. E muito fodido. aí você vai chegando, você vai. As pessoas cansam, né? Não tem muito o que Cansam, fazer, cansam, elas com certeza. E cansam. cansam com razão, né? É, É, sim. se Se vira uma você, Mas, sei burocracia lá, muito mano, grande. eu é, queria agradecer. A gente tá chegando no tempo aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Macarrão, não, desse só assunto aí? queria Não? agradecer aí, vocês estão, tô suave, agradecer pela Não, eu vou oportunidade fazer de um ouvir. agradecimento certinho aqui. Boa, mete bronca. Queria agradecer aí, galera, principalmente vocês que estão escutando o nosso programa aí, muito obrigado. Lembrar vocês de nos seguirem lá nas redes sociais, @Insta Sem Palavras. Nosso Instagram a gente vai sempre notificando lá quando saírem novos episódios e tudo mais. E lembrar que a gente está sempre disponível em todas as plataformas aí. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estamos também no YouTube. Vamos dar uma focada maior nos cortes agora. E queria agradecer também vocês aqui, Nicão, Matheus aí, Macarrão, que participaram. Valeu muito. Adorei o papo, mano. Papo muito foda. Falar sobre esporte é uma coisa que acho que tinha que ser mais recorrente e a gente tá tentando falar mais sobre isso, que é um assunto que a gente gosta Nossa, bastante. mano, sensacional. E te agradecer de verdade, Macarrão. Foi muito bom o papo, mano. Muito bom mesmo. Imagina, galera, falar de esporte pra mim é um prazerzaço. Vocês viram que eu falo pra caramba, né? Então, depois a gente Imagina, Isso que é combina a mano. bom. continuação desse papo num boteco, quando puder, Por claro, né? favor, por Quando, favor, por quando favor. tiver todo mundo vacinado, a gente continua trocando essa ideia e é isso, galera. Invistam no esporte, consumam esporte de forma geral, tá? Não só Nossa, por aquele favor, esporte cara. de 22 homens correndo atrás da bola. É, Consumam o esporte de forma ampla, porque a galera precisa de incentivo, precisa de atenção e se o próprio brasileiro não fizer, ninguém faz. nossa, falou Exatamente, mano. tudo, mano. Falou tudo. Sensacional. Falou tudo. Isso Queria aí. agradecer também, mano. Índio, Macarrão, brigadão ter topado aqui esse papo com a gente. Foi do caralho. E Imagina, galera. aprendi muita coisa, não só sobre ginástica, mas esse papo que a gente teve sobre esporte, sobre burocracia, essas coisas que acontecem. Muito bom. Reforçar aí o que o Índio falou, mano. Chega lá nas nossas redes sociais, segue a gente, manda um comentário, pô, e troca uma ideia com a gente também. Manda um e-mail que seja, manda uma mensagem lá no Insta, pra gente tá sempre trazendo mais coisas do agrado de vocês aí, demorou? Muito obrigado, rapaziada. Um grande abraço e até semana que vem. Até, valeu. Valeu.